A aula de hoje vai ser sobre a origem da Segunda Guerra Mundial. E eu já vou começar com uma afirmação polêmica. A Segunda Guerra Mundial, ela não teve início no ano de 1939. A Segunda Guerra Mundial teve início no ano de 1919. Ano da assinatura do Tratado de Versalhes. Essa Segunda Guerra Mundial, ela poderia ser evitada? A resposta é sim. Só que a ganância dos poderosos não permitiu. Para que nós possamos aprofundar o nosso tema, esses nossos estudos, a minha fundamentação teórica vai ser baseada no livro de Martin Gilbert, A Primeira Guerra Mundial. Também será baseada na Segunda Guerra Mundial, livro também de Martin Gilbert. E para complementar os estudos, eu fiz uma seleção também de algumas argumentações do livro de Adolf Hitler, Mein Kampf, o volume 1, e também o volume 2. E também para enriquecimento dos nossos estudos, eu selecionei um livro que está em PDF, está disponível na internet, o livro de John Maynard Keynes, As Consequências Econômicas da Paz. Eu gosto muito de fazer essas referências para aqueles que querem se aprofundar no tema, eles possam ter acesso. Beleza? Vamos aqui. A Segunda Guerra Mundial realmente teve início em 1919. Por causa do Tratado de Versalhes. Esse é o ponto polêmico. Eu vou começar com o grande ministro do período, David Lloyd George. O papel desse ministro durante o Tratado de Versalhes foi extremamente polêmico. Por quê? Porque ele defendeu uma política mais conciliatória com a Alemanha. Era isso que ele queria. Conciliar com a Alemanha. Não de uma forma amigável, vamos dizer assim, mas de uma forma político-diplomático. Onde ele queria dizer o seguinte: não dê penas severas para a Alemanha. Porque futuramente vai acontecer uma vingança. Então o que é que acontece? Diante dessa argumentação, a França entrou em oposição. Pois a França possuía certos ares de revanche contra o país germânico. Então, David Lloyd George, ele queria o seguinte: revisar as reparações de guerra exigidas à Alemanha para facilitar a recuperação da economia da Europa. O que Lloyd George queria é o seguinte: tenha calma com o que você está pedindo para que a Alemanha possa cumprir enquanto punição. Tenha calma quanto a isso. O que Lloyd George queria era isso. Calma enquanto a isso. Mesmo assim, todo o seu apelo foi negado pelo governo francês. O que acontece? Lloyd George, ele efetivamente não desistiu. Escreveu o memorando. Sim, memorando. No dia 25 de março de 1919. Nesse memorando, ele declarou que sua preocupação era criar uma paz permanente. O tempo todo, Lloyd George está querendo isso. Uma paz que seja permanente. E não, de jeito nenhum, por os meros 30 anos. Isto é, uma paz de
curta duração seria possível por meio de medidas punitivas aplicadas à Alemanha. É como se fosse uma espécie de profecia. Lloyd George sabe, Lloyd George, que a consequência severa do Tratado de Versalhes vai ser um conflito mundial. Ele tinha certeza quanto a isso. Só que a ambição dos aliados faz com que recue em tentar entender as explicações e as motivações do ministro britânico. Então vamos lá. David Lloyd George, ele então afirma que nossa paz, ele sempre pisa nesse argumento, que a nossa paz precisa ser ditada por homens que ajam com espírito de juízes e que se dediquem a uma causa que não envolva de forma nenhuma, ele é bem claro, emoções e nem seus interesses. Lloyd George, ele é claro, ele fala: tome atitudes não por bases emotivas e nem por interesses. Seja um pouco racional a tomar as medidas que estão expostas nessa cláusula do Tratado de Versalhes. A preocupação é esse. Então observe, jamais ele quer que essas nações tenham medidas com espírito de vingança selvagem. Não, de jeito nenhum, ele não quer isso. Que não se satisfaz sem mutilação e sem infligir dor ou humilhação. Ele está implorando. George, ele está o tempo todo implorando, está praticamente se humilhando. Não façam isso com a Alemanha. Por mais que vocês tenham justificativa para aplicar penas severas para a Alemanha, não façam isso, porque a Alemanha é uma grande potência e futuramente vai ter represália. Ele estava o tempo todo profetizando quanto a ocorrer o segundo conflito de proporções mundiais. Então, David Lloyd George, ele fez críticas severas a algumas cláusulas do Tratado de Versalhes que ainda estavam sendo elaboradas, e com razão. Como, por exemplo, colocar a Alemanha sobre o domínio estrangeiro, tendo como justificativa que os alemães eram orgulhosos, inteligentes e de grandes tradições. Eles não podem fazer isso. Não podem fazer isso. Só que, infelizmente, os argumentos do primeiro-ministro David Lloyd George não receberam a devida atenção. Então vamos lá. Um segundo personagem que eu selecionei para os nossos estudos foi o John Maynard Keynes. Foi um economista inglês, um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX. Como já falei, ele escreveu o livro As Consequências Econômicas da Paz, que porventura está disponível de forma gratuita na internet, em PDF, e é uma obra escrita e publicada em 1919, ao ano 1919. Neste livro ele vai tratar sobre o tema Versalhes. Ou seja, mais uma vez, mais uma personalidade está pedindo apelo para as grandes nações tomarem cuidado com o que vai fazer com a Alemanha. Ele se humilha perante as grandes potências para não ter mais uma, tal como Lloyd George, ser cauteloso contra a punição que vai tomar referente à Alemanha, pois a Alemanha é uma potência, isso é inegável. Então, na sua análise do Tratado de Versalhes, olha o que vai acontecer. Keynes, ele analisa uma longa lista de cláusulas que considera indevidamente lesivas aos interesses alemães. Keynes, ele é como se ele fizesse o seguinte questionamento: como a Alemanha vai pagar uma dívida de 780 milhões ao ano se as cláusulas do
dos tratados inibe o crescimento econômico dos alemães? Como? Como é que você quer que um devedor, que no caso é a Alemanha, cumpra o seu pagamento se esse orçamento está fora de cogitação para que os alemães possam pagar? Isso não existe. Essa era a preocupação de John Maynard Keynes. Como se lhe perguntasse como os alemães vão produzir valor econômico se as cláusulas do Tratado de Paz destroçaram o seu poder de crescimento. A pergunta é essa. Então, John Maynard Keynes vai dizer o seguinte, que a política que ele defende é, vamos dizer assim, é mais interessante para a França do que as ilusões vazias de Versalhes. Ele também advoga que seja apoiada mais ainda porque ela significa solidariedade europeia, a segurança efetiva para todos nós. Então, John Maynard Keynes, ele tem um pensamento voltado às questões econômicas, ou seja, como a gente quer que a Alemanha pague a sua dívida, sendo que a economia da Alemanha foi totalmente reduzida. A sua produção praticamente não existe. A sua indústria não existe. Keynes está falando sobre isso. Como? Ou seja, tem que oferecer garantias para a Alemanha. É óbvio que nós reconhecemos sim que a Alemanha causou grande problema na Primeira Guerra Mundial, sim, causou. É justo ter punição, mas que essa punição não seja muito severa. A questão é essa. Só que, infelizmente, da mesma forma que os argumentos do primeiro-ministro David Lloyd George não receberam atenção, os de John Maynard Keynes sofreram o mesmo destino. Vamos lá. Então a Alemanha, mesmo diante desse impasse, dessas cláusulas do Tratado de Paz, que é considerado uma punição severa para os alemães decidem assinar o Tratado de Paz. Vou parafrasear o governo alemão. É como se o governo alemão falasse assim, ó, certo, vou assinar, pois não tenho meios para me defender. Mas esse tratado é completamente injusto. Essa foi a grande verdade do momento. Então o que é que acontece? Em 28 de junho de 1919, o Tratado de Versalhes foi assinado pela Alemanha e pelos aliados. Os representantes de 27 países vitoriosos colocaram suas assinaturas no documento de 200 páginas. Pelo tratado, a Alemanha era punida tanto material quanto financeiramente. Então, vamos dar continuidade. Diante dessa realidade, Adolf Hitler, ele começa a fazer propaganda através de comícios e reuniões e assembleias. Aonde? Na Alemanha, sobre as atrocidades do Tratado de Versalhes. Essa é a grande verdade. Ainda em 1929, um dado muito interessante. Alfred Hugenberg, líder do Partido Nacionalista Alemão, forneceu a Hitler fundos para sua campanha contra o Tratado de Versalhes. Então o que vai acontecer? Assim que o tratado é assinado, começa a propaganda nazista na Alemanha, incentivando o povo ódio ao Tratado de Versalhes, ódio ao Tratado de Paz. Então o que é que vai acontecer diante dessa realidade?
Hitler, ele queria gravar na cabeça do povo alemão as injustiças, o ódio e a humilhação que esse tratado de paz trouxe ao povo alemão. Pode-se dizer que Hitler, ele para e pensa um pouco. De que forma vou divulgar minhas ideias propagandistas contra o Tratado de Versalhes? Hitler teve como proposta tornar ódio ao Tratado de Paz como algo cultural ao povo alemão. Ele queria fazer uma propaganda tão pesada que ódio aos aliados e ao tratado fosse algo comum no dia a dia das pessoas. Como se ele estivesse agindo da seguinte forma, tipo, que ele queria despertar o sentimento de ódio ao tratado, desde, não é exagero, o abecedário das crianças até o último jornal. No teatro, no cinema, toda a coluna de cartazes deveria divulgar a maldade que os aliados trouxeram aos alemães, de acordo com o Tratado de Paz. Hitler apelou até mesmo para o todo-poderoso Deus, para se libertar do demônio das cláusulas do tratado. Só se a gente observa de tão grave foi o Tratado de Versalhes para a ascensão do nazismo. Indubitavelmente, as propostas nazistas surtiram efeito e a ofensiva alemã de 1º de setembro de 1939. Na Polônia, ele não repetiu as táticas da Primeira Guerra Mundial, em que as unidades de infantaria avançavam até ficarem encurraladas numa linha da trincheira, para então organizar uma série de ataques contra o inimigo firmemente instalado. O método adotado por Hitler foi a Blitzkrieg. Bem-vindo! Inicia-se a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Um evento de proporções mundiais que poderia ser evitado.